Agradecer nessa noite pela tua graça de nos reunir aqui para juntos com outras pessoas que estão nos assistindo, glorificarmos o teu nome. Obrigado, Jesus, porque você está aqui e eu sei que nessa hora, por causa da tua presença, corações estão sendo alcançados pela tua palavra. Profetizamos nessa noite, em nome de Jesus, que todas as ações do inimigo, toda a inquietação da alma também, possa, em nome de Jesus, aquietar, possa, em nome de Jesus, ser destruída, em nome do Senhor, para que a palavra do Senhor possa achar livre curso no coração, no meu coração, no coração dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, envia a tua palavra e nós nos submetemos a ela. Toma o tempo de música e que possamos juntos louvar ao Senhor. E no momento da palavra, ficar mansos diante de ti, para te ouvir, para ser direcionados por ti. E ao final desse tempo, sairmos mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Em santidade e adoração, com ousadia, vou erguer as minhas mãos e te ministrar o despojar dos meus pecados e abrir meu coração para receber o teu perdão. Quero lavar os teus pés com minhas lágrimas, com meus lábios dizer: te amo, Senhor, e com a minha adoração tocar teu coração e receber o teu perdão. Em santidade e adoração, com ousadia, vou erguer as minhas mãos e te ministrar o despojar dos meus pecados e abrir meu coração, oh, amado, para receber o teu perdão. Quero lavar os teus pés com minhas lágrimas, com meus lábios dizer, com a minha vida: te amo, Senhor, e com a minha oração tocar teu coração e receber o teu perdão, o teu perdão. Quero lavar os teus pés com minhas lágrimas, com meus lábios dizer: te amo, Senhor, e com a minha adoração tocar teu coração e receber os teus pés com minhas lágrimas, com meus lábios dizer: te amo, Senhor,
com a minha adoração eu vou tocar teu eu coração vou e receber o teu perdão. o teu perdão, Oh, amado, o teu perdão. o teu perdão, Eu preciso, Pai, do teu perdão. o teu Senhor, perdão, queremos receber o teu perdão. o teu perdão, O teu perdão. E como é bom, Senhor, ser ministrado por Ti, pois não há lugar melhor, não há lugar que eu queira estar, Senhor, senão aqui em Tua presença. Oh, manos, tua presença. Não há lugar melhor que estar em tua presença, onde encontro paz, onde encontro amor. Não há prazer maior que estar com meu amado, quando posso ouvir tua doce voz. Eu irei pra ti, buscarei por ti, até te encontrar. Não vou desistir. Tudo que eu sou, quero te entregar como oferta viva em teu altar. Meu coração é o teu altar. Vem queimar com teu fogo, queimar com teu fogo. Meu coração é o teu altar. Vem queimar com teu fogo, queimar com teu fogo. Não há lugar melhor, vamos dizer isso, que estar em tua presença, onde eu tenho paz, onde encontro amor. Não há prazer? Não há prazer maior que estar com meu amado, que estar com meu amado, quando eu posso ouvir tua doce voz. Eu irei pra ti, buscarei por ti, até te encontrar. Não vou desistir. Tudo que eu sou, ofereço a ti como oferta viva em teu altar. Meu coração
vem queimar com teu fogo, queimar com teu fogo. Eu não vou parar, eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, oh, eu não vou parar. Eu não vou Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, eu não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus Minha pés. vida é tua vida. Não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Meu coração é o teu altar. Vem queimar com teu fogo, queimar com teu fogo. Meu coração é o teu altar. Vem queimar com teu fogo, queimar com teu fogo. Oh, amado, vem. Essa é a canção, Senhor, que arde em nós. Eu ainda tenho fome. Oh, eu ainda tenho lenha, amado. Alcança-nos, Senhor. Enche o nosso lar, enche a nossa casa, Senhor. Sobretudo, enche o meu coração. Vem queimar em nós e através de nós, Senhor. Onde quer que eu vá, onde quer que eu ande, Pai. O que quer que eu toque, Senhor, vem queimar. Recebe aí na sua casa, querido, o fogo do Pai. O arder do Senhor pela chama, pela intimidade, pela busca. Vem, Senhor, nosso desejo é esse, Pai. À medida que cantamos, Senhor, e oramos cantando, toca o nosso coração, Pai. Eu sei que o Senhor ministrou o nosso coração nesse tempo. E chegou o momento de ouvir a Tua doce voz, Pai. Como cantamos aqui e declaramos, Senhor, fala conosco, Pai. Que a Tua voz possa alcançar o nosso coração e soprar aquele braseiro, e soprar e queimar. Dê o Teu fogo, Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos sair desse tempo da mesma maneira que entramos, Senhor. E eu sei que a Tua palavra é fiel e poderosa, Pai. Nos alcança em nome de Jesus. Encontra-nos, Senhor, nessa noite como uma terra fértil, Pai, em nome de Jesus, e faz o que lhe apraz para a Tua glória, Senhor. Queremos ouvir a Tua palavra, aceitar e exercitar a Tua verdade em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Fica à vontade, Pai, fica à vontade, tudo aqui é Teu. Fala conosco, fala com cada um de nós. Nós Te amamos e amamos a Tua voz, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Boa noite. Que a paz de Jesus seja sobre a sua vida, aí onde quer que você se encontre. Em nome de Jesus. Nós profetizamos a paz nesse ambiente que você está, seja ele qual for. Se você estiver na sua casa, se você estiver no seu local de trabalho, de repente você estiver no trânsito, sei, viajando, indo a qualquer lugar, estiver internada em hospital, que a palavra de hoje alcance você onde quer que você esteja. E sobretudo que a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Amém? É um privilégio assim grandioso poder compartilhar a palavra de Deus em um tema tão importante, tão relevante, conforme o Rony disse, e tão pertinente, que trata da língua, bênção ou maldição. Fala do nosso trato com o nosso vocabulário. Eu tenho certeza que é uma palavra que Deus tem trazido para nós nesses dias, porque Deus quer nos levar para um novo ciclo. Eu tenho tido uma convicção no meu espírito que Deus quer nos levar para um tempo novo. E para que o Senhor faça isso, é importante a gente abandonar tudo que é velho, deixar para trás tudo que é velho. Ninguém coloca o pé na rocha sem antes tirar o pé da lama.
E esse assunto aqui, ele trata de uma das áreas de formação do caráter de um discípulo de Jesus. E se você, de fato, é um discípulo de Jesus, eu tenho certeza que essa palavra vai te edificar no nome dele. Eu queria começar declarando um provérbio que diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Vou repetir: a morte e a vida, elas estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. A fala é o meio pelo qual expressamos nossos sentimentos, as nossas ideias, nossos desejos. Expressamos pela fala também os nossos pensamentos. E, além disso, o modo como falamos, o tom com que falamos também, normalmente ele vai refletir o estado do nosso coração. A fala ela é tão importante que a Bíblia declara nesse versículo que nós lemos, que através dela nós produzimos a morte, né, através da nossa fala, ou a vida. E por isso o Senhor Jesus nos julgará, segundo a tua palavra, por toda a palavra frívola que nós proferimos aos homens. O que é a palavra frívola? Palavra frívola é a palavra leviana, é uma palavra irresponsável, é uma palavra que muitas vezes se fala, mas não se pensa nas consequências que ela pode trazer. São pessoas que têm o hábito de falar irrefletidamente. Então, todas essas palavras frívolas, elas serão julgadas e também nós mesmos seremos julgados por ela naquele grande dia. Então, irmãos, nós devemos usar a nossa língua para a bênção e não para a maldição. Amém? Eu queria entrar num tema aqui, no subtema, que vai mostrar para a gente tipos de pecados cometidos com a nossa língua. E nós precisamos considerar alguns dos pecados que comumente a gente comete pelas palavras. E esses pecados, eles devem ser chamados mesmo de pecados. Devem ser chamados de pecados, devem ser tratados como pecados e devem ser eliminados totalmente da nossa vida. Para que nós sejamos curados, nós não podemos eufemizar, ou seja, nós não podemos minimizar a seriedade que os nossos pecados têm. E muitos deles, eles são cometidos com a boca, né, com a fala, com o mau uso da nossa língua. E hoje também tem uma nova modalidade de linguagem. Já que nós estamos falando de linguagem, é a internet. E isso abre vários leques de consideração a respeito de pecados que cometemos com a linguagem. Enquanto eu vou falando, logicamente, você vai se situando em alguns deles. O primeiro que eu quero falar com você são sobre palavras maliciosas. Palavras maliciosas são aquelas palavras de duplo sentido, daquela declaração indireta, que tem como objetivo causar dano a alguém. Normalmente, ela vem com muita sutileza, principalmente com perguntas pretensiosas, né? É aquela história de jogar verde para colher maduro, que se falava muito antigamente. São aquela atitude de pessoas que adoram saber de situações alheias, pessoas que adoram saber de fracassos alheios, quedas alheias. Então, elas arriscam um palpite conversando com alguém e, de maneira muito maliciosa, elas emitem perguntas no sentido de colher informações. E, geralmente, o colher essas informações não é para ajudar a resolver os problemas. Então, a palavra que o Senhor condena são palavras maliciosas. Nós fomos chamados para sermos verdadeiros, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus. Nós fomos chamados para sermos verdadeiros, para andarmos na luz. Do contrário, andar em malícia, portanto, é uma prática pecaminosa e não deve estar no nosso vocabulário. A palavra diz em Efésios 4,15 que devemos seguir a verdade em amor e devemos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, devemos seguir a verdade em amor. Outro pecado que se comete normalmente com a língua é a conversação torpe ou imoral. O que é a conversação torpe? São palavras depreciativas,
são palavras profanas, são palavras imorais, são palavrões. Muitas das vezes, alguém está no meio de pessoas que falam coisas imorais, talvez um cristão até, está no meio de pessoas que falam coisas obscenas, palavras de baixo calão, e muitas das vezes ele participa daquela conversa. Mas tem muitos que podem dizer, não, eu sou cristão, mas eu sou um cristão de chavadinho. Eu fico ali só ouvindo, mas não omito a minha opinião, não falo nada. Isso também, logicamente, é um engano, porque no mundo espiritual não há neutralidade. A palavra, em 1 Coríntios, diz que as más conversações, elas corrompem o bom costume. Vou repetir. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Ou está dizendo o seguinte, que existe um processo que, se nós não vigiarmos, pode acontecer conosco. De tanto a gente conversar, ou de tanto nós ouvimos algumas conversas, algumas bobagens que são faladas, algumas asneiras que são faladas, e na era presente também, é possível que de tanto nós pesquisarmos coisas indevidas na internet, daqui a pouco estaremos também corrompidos e praticando as mesmas coisas. Então, essa é uma advertência do Espírito. As más conversações, elas corrompem o bom costume, elas corrompem a sua conduta. 2 Timóteo 2,16 diz assim, 2 Timóteo 2,16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Em relação a falatórios profanos, em relação a relatórios inúteis, a palavra diz isso, que aqueles que abusam deles passarão a impiedade ainda maior. Eu gosto muito da nova tradução da linguagem de hoje, que é importante para a gente. Ela fala assim, evitem os falatórios contrários aos ensinamentos de Cristo, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Olha a profundidade dessa palavra. O nosso testemunho no falar pode fazer com que pessoas, ao contrário, se afastem de buscar a Deus, da presença de Deus. Colossenses 3,8 diz que, agora, porém, uma vez que nós somos filhos de Deus, devemos nos despojar de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do nosso falar. Então, ela fala que agora devemos nos despojar, ou seja, devemos abandonar esse tipo de fala, devemos nos despir, devemos deixar esse tipo de fala e esse tipo de conduta que nos corrompe. Outra forma de pecar com a língua também são as ofensas, são as expressões agressivas e insultos. A Bíblia nos fala que a nossa palavra deve ser branda, e a nossa palavra deve também produzir edificação. Ela não deve ferir as pessoas. Quantos casais, quantos filhos, até mesmo quantos irmãos que eu falo cristãos, estão separados e amargurados devido à ofensa, devido à agressão pela palavra. Devemos ter consciência que a agressão verbal, ela dá também legalidade para demônios. Quantos de nós já não ouvimos, ou já não falamos, infelizmente, palavras como essa, seu danado, você não vai ser nada na vida. Quantos de nós já não escutou isso durante toda a nossa vida? Você não presta para nada, você não vai dar para nada. Por isso que muitos lares são a expressão da destruição, pela falta de uma comunicação saudável. Existem muitas rupturas de relacionamentos entre pais e filhos que são separados pela amargura, são separados pela rejeição, por falta da linguagem do reino de Deus na sua casa, uma linguagem que abençoa. E nós precisamos nos voltar para Deus. A palavra diz que longe de nós esteja toda amargura, longe do nosso vocabulário esteja toda cólera, longe de nós esteja toda a ira, a gritaria, a blasfêmia, e bem assim também como toda a malícia. Outro contexto que, infelizmente, vemos muitos caindo é a zombaria ou a chocarrice. Chocarrice não é um contexto muito conhecido nosso, mas é uma palavra que
tem uma raiz para desrespeito a alguém, tratar com grosseria. Também fala um pouco de inclinação para a sedução. Então, muitas das vezes, em meio à zombaria, é comum as pessoas confundirem brincadeira com zombaria. Brincadeira é aquela coisa agradável, é aquela coisa que produz um bem-estar. Você está perto de alguém e, naquele contexto, vocês falam coisas que produzem um bem-estar. A pessoa se sente bem. Agora, zombaria é depreciativo, envergonha a pessoa e certamente quebra a comunhão. Quantas pessoas deixam de estar na comunhão porque se sentem zombadas? Quando fazemos isso, nós machucamos as pessoas e entristecemos o Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Nós não podemos fazer isso. E, além disso, quando agimos assim, abrimos portas para que a leviandade se propague. Então, tenha cuidado quando você estiver com alguém, o que você vai falar a respeito dessa pessoa, o tipo de brincadeira que você tem junto aos grupos que você encontra, junto à comunhão. Efésios 5,4 diz que também, longe de nós, toda zombaria, que devemos deixar as chocarrices também. E Colossenses 3,17 fala assim: tudo quanto fizerdes, por palavras, por obras, fazei em nome do Senhor, dando a Ele graças a Deus Pai, em tudo. Outro pecado que cometemos também, e esse, infelizmente, muito comum, mas muito danoso a qualquer esfera social, é a fofoca ou o mexerico. O que é a fofoca? O boato, o mexerico? É aquela transmissão de informações falsas, ou de repente sejam verdadeiras acerca de alguma pessoa, mas a finalidade é criar inimizade entre as pessoas. Geralmente é aquela notícia anônima que corre publicamente sem confirmação. Eu penso que há um demônio espalhando essa notícia. Só é possível isso. Porque as pessoas falam assim: não, eu ouvi dizer. O outro fala que é o tal do disse-me-disse. Tudo isso sinônimo de mexerico, que não aparece uma pessoa responsável para assumir aquilo que fala. Levíticos 19:16, ele diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Ele está dizendo que você andar como mexeriqueiro, você está atentando contra a vida do teu próximo. E o Senhor repreende essa atitude. Provérbios 24:28 também está escrito assim: não sejais testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganaria a ele com os teus lábios. Então devemos ter muito cuidado com a fofoca, devemos ter muito cuidado com o mexerico. São situações que você pode se enganar, incorrer nesse pecado, e aquilo que se fala de alguma pessoa, aquilo que se fala que é jogado ao vento, não tem mais volta. Pode trazer muitos danos, muitos danos. A palavra em Tiago chega a dizer que basta apenas uma fagulha para incendiar todo um bosque, incendiar toda uma floresta. Muitas das vezes, a causa de um grande incêndio, ele começa simplesmente por uma ponta de um cigarro jogada num mato seco. E traz aqueles transtornos, aqueles vários acidentes, incidentes que nós vemos nos noticiários. Então, muito cuidado, porque Deus condena o mau uso da língua. Deus condena o mau uso da língua. A Bíblia condena severamente os pecados que prejudicam diretamente o próximo. Ela diz que são ofensas graves contra a lei do amor. Então, se você ama teu próximo, fale a verdade com ele. Existe uma advertência também muito séria para o fofoqueiro em Provérbios. Provérbios 6. Provérbios, capítulo 6. A partir do versículo 16, é possível que esteja passando aí na sua tela, no seu vídeo.
ele diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina. Vou repetir. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina. E ele vai dizendo: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, e agora a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então, testemunha falsa que profere mentiras, né? E aquele que anda semeando contenda entre os irmãos é uma abominação ao Senhor, é uma maldição ao Senhor. Se você estiver nessa prática, é importante se arrepender disso. Se você lembrar que, em algum momento, em alguma circunstância da sua vida, né, você caiu num pecado como esse, é necessário se voltar para o Senhor, é necessário se arrepender e desfazer esse mal, porque o Senhor chama de abominação. Infelizmente, esse juízo está sobre muitas pessoas que atentam contra a herança de Deus, que é a igreja. Então é necessário, contra esse pecado, um arrependimento genuíno. Outro pecado também que cometemos é a calúnia. Calúnia, difamação. A calúnia é uma conversa difamatória. É uma acusação falsa que compromete a honra e o bom nome de alguém. Tem um propósito de causar dano, desacreditando e deteriorando a imagem de terceiros, deteriorando a imagem de outras pessoas, maculando a reputação de alguém. A palavra diz, no Salmo 15, de 1 a 3, diz: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra o seu vizinho. Essa é a característica do cidadão dos céus, daquele que vai herdar os céus. Característica do Filho de Deus, do discípulo de Jesus. Ele não difama com a sua língua, ele não faz mal ao seu próximo e ele não lança injúria contra o seu vizinho. Um próximo pecado que cometemos contra a língua também, que precisamos rejeitar de toda forma, lutar contra ele, é a murmuração. A murmuração é a queixa, é o resmungo, são aquelas lamentações e aqueles protestos. Qualquer razão válida ou não que a pessoa estiver passando é ocasião para murmurar, é ocasião para se queixar. Geralmente quando as coisas não saem quando desejamos. E aí, quando você pensa que vai alcançar algo e não alcança, até mesmo da parte de Deus, começa a se murmurar. Murmura-se, muitas das vezes, em meio às tribulações da vida. As lutas, né, os desertos que nós somos levados para sermos aperfeiçoados, e às vezes nós não entendemos o porquê daquela luta, nós começamos a murmurar, começamos a lamentar. E muitas das vezes também lamentamos devido à falta daqueles que nós acreditávamos que deveria nos ajudar. Na verdade, a queixa ela reflete uma derrota interior. Nós fomos chamados para adorar. A nossa adoração, o nosso louvor, eles são armas importantes nas guerras espirituais que nós travamos. Nós não podemos apenas usá-los no contexto de um encontro geral, de uma reunião geral, mas você deve adorar o Senhor em todo tempo, na tua casa, no teu quarto, no teu secreto. Você deve se levantar em oração, deve levantar a sua voz em línguas ao Senhor, para que ela seja um instrumento da sua guerra também, e certamente você vai ver as suas batalhas vencidas no nome do Senhor dos Exércitos. Que você possa exercitar isso na tua casa. Ore em línguas, adore em línguas, fale ao Senhor em línguas, e você vai ver como isso vai fazer a diferença. Muitas das vezes, a queixa, a murmuração, longe de solucionar os problemas, eles ainda os aumentam, nos levando à depressão,
nos levando ao mau humor. E ele tem a tendência a distinguir o Espírito Santo que em nós habita. Eu quero abrir um parênteses aqui e deixar um cuidado especial, porque a amargura é uma das grandes fontes da murmuração. E qual o alerta que eu quero dar? Possivelmente, por você estar amargurado, por estar se queixando e se lamentando, geralmente alguém vai ser o objeto das suas queixas, principalmente por não corresponder às suas expectativas. E geralmente é quem mais está perto de você, é a pessoa mais próxima, porque ela não alcançou, ela não chegou a suprir as expectativas que você esperava e você se frustra. Então, geralmente é um pai, geralmente é um marido, geralmente é o pastor, geralmente é aquele que não foi te visitar, que não foi te ver. Eu lembro do episódio da morte de Lázaro, morte e ressurreição de Lázaro, não vou me aprofundar muito, mas houve ali uma murmuração daquelas irmãs de Marta e Maria. Elas primeiro enviaram uma notícia para Jesus, nós sabemos o contexto da história, Jesus não foi naquele momento, imagina o que isso causou no coração delas. O irmão faleceu, Jesus foi para mais longe. E é interessante você notar, versículo 20, 21, ele diz que a Maria, aquela que se derramava, ela ficou sentada em casa quando ouviu a notícia que Jesus estava por perto. O que seria normal? O mestre está aí. Maria, o mestre chegou. Seria normal ela correr para os braços do mestre, mas a palavra diz que ela ficou sentada em casa. E já a Marta, quando encontrou com Jesus, falou: mestre, meu irmão morreu. Mas isso não teria acontecido se o Senhor não estivesse aqui. Então, muitas das vezes a frustração, muitas das vezes a decepção pode nos levar para um campo terrível de amargura. Que o Senhor nos livre disso, em nome de Jesus. A palavra diz que em tudo nós devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ao contrário de todos esses males praticados com a língua, que na verdade muitas vezes são atitudes interiores, né, que são expressadas verbalmente, porque Jesus falou que a nossa fala, né, a nossa boca, né, nossa fala, ela produz exatamente aquilo que está dentro do nosso coração, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Mas nós precisamos, na verdade, ter um novo coração. O que é ter um novo coração? É ter uma nova conduta. Ter um novo coração é ter uma nova vida. É manifestar um novo caráter em Cristo Jesus. E, consequentemente, nós vamos manifestar um novo vocabulário. Amém? Ao nos convertermos a Cristo, devemos mudar totalmente o conteúdo das nossas conversações. Eu já estou terminando, mas eu queria pontuar aqui pelo menos 4 princípios que devem reger a nossa comunicação. O primeiro é que tudo que falamos deve ser para edificação. Tem uma palavra em Efésios 4:29 que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação. Que tipo de palavra tem fluído dos seus lábios? Que tipo de palavra tem fluído do seu coração? É uma reflexão importante que devemos fazer. Ela diz que a palavra que sai da nossa boca deve ser boa para a edificação e deve transmitir graça para aqueles que a ouvem. O que você tem transmitido para os seus ouvintes? No círculo, né, do ambiente, no seu cotidiano onde você encontra. Então, primeiro ponto, tudo que falamos deve ser para edificação. Um outro, toda conversação deve ser feita em nome de Jesus. Ela deve ser feita em nome de Jesus e para glorificar ao Jesus. Não sei se Rony tem, Colossenses 3,17. Eu podia ler para nós? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém.
Tudo que dizemos, tudo que falamos, ela deve revelar a natureza e o caráter de Jesus. Toda vez que abrimos a boca para falar, Cristo deve ser manifesto. O bom perfume de Cristo deve ser manifesto através da sua vida. A palavra diz que nós somos o bom perfume de Cristo, para que possamos atrair as pessoas para Ele. Deve ser revelado o amor na nossa fala, deve ser revelado pureza, paz, paciência, justiça. Queria também pontuar aqui que muitos pais não entendem por que seus filhos, muitas das vezes, abandonam o convívio da igreja, né? Pode ser que muitas vezes eles mesmos foram envenenados. De que forma? Pelo diabo? Não. Muitas das vezes foram envenenados pelos próprios pais, através daqueles comentários maldosos à mesa, aqueles comentários maliciosos, criticando tudo e todos em relação à igreja, né? Em relação à reunião, ao louvor que está frio, à pregação, em relação ao serviço e tantas outras coisas. E acabam os filhos sendo envenenados aos poucos. Verdade, é possível que você possa estar dando para eles doses homeopáticas de veneno, até que um dia ele desconsidere a igreja e não suporte mais. Então tenha cuidado à roda da tua mesa. Toda conversação deve ser feita para glorificar o nome do Senhor. Tudo que falamos deve ser feito com graça, deve ser falado com graça. A palavra em Colossenses 4:6 diz que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber de como deveis responder a cada um. Então, a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ter um tempero, tem que ter um gosto. Um pouco de sal torna agradável e torna aceitável toda comida sem gosto. Assim é a palavra dita com graça e com amor. É interessante, né? Você lembra daquela pessoa que você gosta de estar perto, que você sempre que está perto sai uma palavra, rapaz, essa palavra tem uma graça. Poxa, que palavra edificante. E você gosta de estar ali com aquela pessoa para você ouvir mais. É isso que a palavra está falando aqui. Uma palavra que agrade a todos, mas não agrade e não atraia para você. Agrade e atraia para o Senhor, pois Ele é o centro. Que assim seja a nossa palavra, que ela seja sempre um instrumento de Deus, a nossa boca seja um instrumento de Deus, ensinando, exortando, animando, consolando, orando sem cessar, cantando louvores, salmos, cânticos espirituais, pregando o evangelho. Use a sua boca para isso. E você, de fato, vai ser bem-aventurado. Eu estou terminando, estou concluindo, para a gente orar acerca dessa palavra. Mas eu queria deixar 3 conselhos bem práticos em relação à questão da conduta da língua. Primeiro, não receba na sua casa e nem ouça pessoas que são maldizentes, principalmente aqueles que já foram confrontados e permanecem na mesma prática. São aqueles divisivos, são os facciosos, os maldizentes. Efésios 5:11 diz que nós não devemos ser cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, devemos reprová-las. Reprove tal atitude, condene tal atitude, em nome de Jesus. 1 Coríntios 5:11 diz, não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, eles forem maldizentes, e ela fala que com o tal, nem sequer comais. Comer fala de intimidade, comer fala de comunhão. Como você vai ter comunhão com aquele que maldiz, e principalmente maldiz a igreja do Senhor? Nós devemos ser defensores da igreja. Um segundo ponto é que se você ouvir alguma denúncia contra qualquer irmão, oriente aquele que está denunciando a proceder conforme a palavra em Mateus 18, 15 ao 18, que ele vai dando orientações específicas, passo a passo, de como lidar com alguém que está preso na ofensa e está maldizendo.
como que deve ser a nossa conduta para com eles. Se ele pecar contra ti, vai arguí-lo, tu e teu irmão. Se ele te ouvir, você ganha o irmão. Se não ouvir, toma contigo 2 ou mais testemunhas, para que pelo depoimento dessas testemunhas, toda palavra se estabeleça. E ande nos níveis que são necessários andar, instruídos pela palavra, para que esse mal seja extirpado do corpo de Cristo e a igreja possa fluir poderosamente na graça de Deus. Outro ponto é que você deve sempre orar para que esse espírito seja totalmente banido do contexto da igreja. Tiago 4:7, hein, Rony? Ore sempre para que esse espírito seja totalmente banido do contexto da igreja. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mais uma vez, por favor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo. Muitas das vezes, geralmente, o diabo não vai se apresentar com a sua própria face. Vai se apresentar com uma face oculta. E muitas das vezes, ele vai se apresentar em meio à contenda entre irmãos, em meio às palavras do mexeriqueiro, em meio às palavras do fofoqueiro, em meio às palavras do maldizente. Então, resista ao diabo, usando os passos da Bíblia, os passos doutrinários, da doutrina de Jesus, da doutrina dos apóstolos, e o diabo fugirá de vós. Eu estou terminando. Eu creio que uma das armas que Satanás tem utilizado para fragilizar a igreja são palavras de pessoas, infelizmente, cuja boca está cheia de maldição. Mas o Senhor tem nos chamado para o novo, conforme eu falei no início. O novo é viver uma vida em santidade. O novo é viver uma vida de amor genuíno uns pelos outros. O novo é viver uma vida na sinceridade e na verdade. Contra todo asmo de maldade, devemos usar a verdade e a sinceridade. Contra a malícia e a maldade, devemos usar os asmos de sinceridade e verdade, falando cada qual a verdade com seu irmão. Queridos irmãos, em nome de Jesus, que juntos possamos resistir a esses espíritos que atentam contra a igreja do Deus vivo, a noiva do Cordeiro. Nós precisamos proteger, nós precisamos levantar contra todo ataque à noiva do Cordeiro. E isso começa por nós. Isso começa pelo nosso linguajar. Deus quer tratar com coisas que estão dentro de nós. Precisamos corrigir nossas atitudes. Precisamos lidar com as nossas incoerências. Não só das nossas atitudes, mas as incoerências do nosso interior, que muitas das vezes é exposta por aquilo que nós falamos. Muitas vezes somos enganados pelo nosso coração. Às vezes aquela coisa está presa dentro de nós e numa conversa qualquer a gente falou, já era. Nós precisamos dominar a nossa língua, conforme diz a palavra lá em Tiago. Não é possível mantermos uma vida cristã genuína, uma vida cristã santificada, se nós abusarmos do mau uso da língua. Também não há como mantermos um relacionamento saudável com o Senhor, com os irmãos, com a igreja, permitindo uma língua descontrolada. Nós temos que ter o domínio sobre ela. Nós que temos que dominar a nossa língua, no nome de Jesus. Que a graça de Deus nos ensine. É um assunto vasto, é um assunto profundo. Eu oriento você a ler a palavra, Tiago, capítulo 3, e outros materiais importantes que falam sobre língua, o uso dela, língua, bênção e maldição. Porque nós não podemos permitir, não é coerente, que de uma mesma fonte,
jorre água doce e água amarga. Então, que a graça de Deus nos capacite, nos dando poder. Primeiro, faça-nos arrepender de todos os pecados que temos cometido com a língua até aqui. E que depois o Senhor nos capacite, nos dando poder para lidar com o nosso coração e dominar a nossa língua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio, terminando, que se você é um irmão em Cristo, um discípulo de Jesus, ou você seja também um líder de pequenos grupos, ou líder de uma grande comunidade, não permita esse mal no meio do corpo de Cristo. Muitos que permitiram isso, muitas igrejas que permitiram isso, elas foram devastadas por esse espírito maligno. E isso depende de nós, depende da nossa unidade para abençoar o corpo de Cristo. Que a tua língua seja para abençoar e não amaldiçoar. No nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração e seja abençoado por ela. Em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, compartilhar do teu amor e dos teus planos. Quero perder, renunciar a minha vida e viver só para ti. Eu quero ser transformado de glória em glória para teu louvor, e a cada dia manifestar teu grande amor, que eu diminua e que tu cresças na minha vida. Vem me moldar. A imagem de Cristo é o que eu preciso cada vez mais. Eu quero, Senhor, compartilhar do teu amor e dos teus planos. Quero crescer, renunciar a minha vida e viver só para ti. Eu quero ser transformado de glória em glória para teu louvor, e a cada dia manifestar teu grande amor, que eu diminua e que tu cresças na minha vida. Vem me moldar. A imagem de Cristo é o que eu preciso cada vez mais. A imagem de Cristo é o que eu preciso
A imagem de Cristo é o que eu preciso cada vez mais. A gente quer, em nome de Jesus, orar ao Senhor debaixo dessa palavra, uma palavra que confronta as nossas vidas, faz a gente reavaliar as nossas palavras, as brincadeiras, aquilo que nós falamos, como o Edi falou, sentados à mesa, com testemunha do Senhor e da nossa família. Quero orar em nome de Jesus e antes quero citar uma profecia que o Senhor liberou entre nós no ano de 1998, falando exatamente a respeito do uso da nossa língua. A profecia dizia o seguinte: andais doentes por vossas línguas, tem guerreado entre vós e ainda perguntais, por quê? Por que não avançamos? É por vossas línguas. Andais como crianças. Observai as raposas e nada fazeis. Buscai de mim a cura e ficai em paz. Eu acredito que essa profecia, embora liberada em 1998, ela ainda fala com certeza conosco. Há raposas, há palavras que às vezes vêm e elas começam então a ferir a obra de Deus nas nossas vidas e na vida das pessoas. Essa noite é uma noite de refletirmos e usarmos as nossas palavras para a glória de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Quero orar por essa palavra e também orar por pessoas que pediram oração, pessoas que estão carentes, na verdade, de que juntos oremos por elas. Você pode, onde você estiver agora, parar tudo, fechar teus olhos. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo ensino que recebemos. Essa palavra nos faz refletir a respeito do que falamos, porque nós não queremos, Senhor, que nenhuma palavra saia da nossa boca, se não for para a edificação nossa e daqueles que ouvem, Senhor. Nessa noite queremos olhar para nós mesmos, para nossas atitudes, palavras, para a forma como temos comunicado uns com os outros. E queremos, em nome de Jesus, fazer com que a nossa língua glorifique o teu nome, Senhor. Que essa palavra possa entrar nos nossos corações, e não só nesse momento agora, mas que possamos refletir a partir de hoje, como temos usado as nossas palavras. E se tiver que voltarmos, pedirmos perdão por palavras que nós liberamos, tanto a Ti, Pai, como uns aos outros, nos dá coragem, tira a vergonha, Senhor, para que possamos realmente nos arrepender das nossas palavras que não agradam a Ti. Que haja entre nós pedidos de perdão, que haja entre nós confissões, pedidos de ajuda, de forma, Senhor, que a nossa comunicação seja saudável e para a glória do Teu nome, Senhor. Queremos orar em nome de Jesus também, pela vida, Senhor, do Roberto Martins, e ele pede oração, Senhor, porque seu irmão infartou, e oramos em nome do Senhor Jesus, então agora pelo Aurélio. Pai, em nome de Jesus, alcança nessa noite a vida do Aurélio. Nós juntos, nesse momento, oramos pela vida dele. Ó Senhor, Tu é poderoso para, Senhor, tirar o Aurélio dessa condição, para, Senhor, trazer cura, em nome de Jesus, a vida do Aurélio. E, além de tudo, falar profundamente com a vida do Aurélio, Senhor. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor use todos os meios necessários para que Aurélio se volte para Ti e receba a saúde de Jesus. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, pelo Willis, Senhor.
ó Deus, uma pessoa em Rio das Ostras, que está, ó Deus, acometido da Covid, em nome do Senhor Jesus, oramos pelo sistema respiratório do Willis. Ó Deus, em nome de Jesus, que toda inflamação, que saia em nome do Senhor, que ele receba nessa noite, agora mesmo, alívio da parte do Senhor, saúde de Jesus. Nós lembramos, Pai, que Jesus tomou as nossas feridas, tomou, Senhor, ó Deus, as enfermidades, ó Deus, e por isso nos trouxe cura. Que venha a cura do Senhor sobre o Willis. Oramos em nome de Jesus pela Marta, ó Deus, Marta Romanelli, que passa por uma anemia profunda. Ó Senhor, em nome de Jesus, toca a vida dela nessa noite e tira ela desse quadro de anemia, Senhor. Pai, que não só uma alimentação saudável, mas que de maneira sobrenatural nessa hora o Senhor possa alcançar a vida da Marta, Senhor, e levantar ela dessa condição, em nome de Jesus, para que o seu corpo, Senhor, glorifique o teu nome, exalte o teu nome, Senhor. Oramos pela Jéssica, Senhor, ó Deus, e também, Senhor, pelo um bebê, Theo, que está internado na UTI. Em nome de Jesus, que a Jéssica seja um instrumento do Senhor, para que libere uma palavra, Senhor, para esse bebê, uma palavra de cura. Em nome de Jesus, nos unimos nessa noite de oração pedindo, Senhor, tira o Theo dessa condição. Em nome do Senhor, que o Theo, ó Deus, possa crescer para a glória do teu nome. Possa ser, ó Deus, alguém que enquanto criança e então depois jovem e adulto glorifique o teu nome, Senhor. Dá fé a Jéssica e as pessoas que estão em volta dela, Senhor. Oramos pelo Robson, Senhor, em nome de Jesus, e também pelo Daniel, Senhor. Ó Deus, que há vários dias está com crise alérgica. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, dá sabedoria, Senhor, às pessoas que estão em volta, Pai, do Daniel, para que possam cuidar dele. E, Senhor, toca no sistema respiratório do Daniel. Levanta ele, Senhor. Que o Robson seja um instrumento de uma palavra do Senhor de fé, uma palavra viva para a vida, Senhor, do Daniel. Oramos pela Nicole, que vai fazer uma cirurgia amanhã, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Tu é poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor. Temos visto milagres, temos testemunhado milagres, ações do Senhor sobrenatural. Te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, toca a vida da Nicole, Senhor, e sobrenaturalmente tira ela dessa condição. Para a glória do teu nome, Senhor, nós ligamos aqui na terra saúde para Nicole, ligamos aqui na terra em nome de Jesus, vida para Nicole. Receba a vida nessa noite, a vida de Deus, a vida do Senhor sobre o teu corpo, em nome de Jesus. E que o Senhor possa fazer a sua vontade no dia de amanhã, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Nós queremos louvar a Deus por você estar com a gente até agora. Eu estava dando uma olhada no chat, pessoas que falaram que estavam conosco, irmãos de Bom Jesus, do Itabapuana, na verdade, irmãos de Arraial do Cabo, Cabo Frio. Eu vi a Zeneida de Volta Redonda, falando que estava conosco. Irmãos de São Pedro, Rio Grande, um beijão, Eichmann, para você, tua família, tua casa. Vi também de Santa Catarina, Itajaí, a Doris. Um beijão, Doris, para você. Um beijão para os teus familiares. Em nome de Jesus. Louvamos a Deus, que o Senhor te abençoe. A gente quer te lembrar da live de oração, né, das mulheres, que vai acontecer quinta-feira, que você possa nos acompanhar lá pelo Instagram. Sábado também tem onda, e onda, né, presencial, semipresencial. Nós vamos estar tanto transmitindo quanto presencialmente. Vamos estar falando sobre o modelo de Deus no envio, e que o Senhor possa te trazer para estar entre nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Domingo, só lembrando, estaremos aqui também, né, no Galpão, em Cabo Frio, a partir de 19h30, juntos
celebrando ao Senhor presencialmente. Então eu quero te animar a você fazer a tua inscrição, você pegar o link lá, que os irmãos já compartilharam contigo pelas redes sociais, e você fazer a tua inscrição, tá bom? Porque a gente tem um número de vagas limitado. No mais, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um beijão no teu coração e até a próxima. Beijo. Meu coração é o teu altar, vem queimar com teu fogo, queimar com teu fogo. Meu coração é o teu altar, vem queimar com teu fogo, queimar com teu fogo. Meu coração é o teu altar, vem queimar com teu fogo, queimar com